Amém? Deus nos ama tanto, em primeiro lugar eu quero falar, que Ele nos deu limites. Às vezes a gente fala assim, eu penso assim, eu sou crente, eu vou para a igreja agora, eu não posso isso, eu não posso aquilo. E as pessoas que não estão na igreja falam para a gente, né, e pensam, você é crente, você não pode, você não pode. E é preciso que a gente entenda que não é que a gente não pode, nós somos adultos, né? A gente faz escolhas, a gente pode. A gente escolhe viver debaixo dos limites que Deus coloca para nós. Porque nós entendemos que os limites que Deus coloca é uma proteção para nossas vidas. Amém? Se nós colocarmos as nossas crianças ali, vamos fazer um evento ali na frente da igreja, né? Vamos levar todas as crianças. Nós, que somos adultos, pais, avós, a gente vai falar assim, ó, na beira da rua, né? A gente vai falar, olha, criançada, é o seguinte, até aqui vocês podem brincar, né? A partir daqui, que começa a rua, né? A partir daqui vocês não podem ir. Por quê? Porque a partir daqui vocês correm perigo. Amém? É exatamente isso que Deus faz conosco. Deus, quando Ele coloca limites, amados, e tudo Ele é incrível quando você olha para a criação do que Deus fez. É maravilhoso, porque a gente pensa que nós estamos do lado do mar, né? Você tem ideia do quanto de água que tem aqui do lado? Quanto de água? Né? Às vezes vem um furacãozinho aí já faz estrago, né? Quanto de água? E a água não vem para cá. Engraçado, né? E você dorme preocupado, assim, ai, meu Deus, será que essa água vem para cá? Não. Por quê? Porque Deus colocou limite ali, ó. Até aqui, mar, você vai. Aqui é terra seca. Então, a partir daqui... Olha que coisa, gente. É demais isso. É tremendo os limites. E isso é proteção para nós. O nosso corpo... quando a gente come... a gente come devagar, com calma. Todo mundo faz isso, né? Come bem devagarinho, como é saudável, né? A digestão se faz e quando o alimento chega no nosso intestino, o corpo libera um hormônio, que é o hormônio da saciedade. E ele manda um comando para o teu cérebro que você está saciado. Né? E você come até... Você come quando? Quando você está com fome. Não é isso que a gente faz, mas era fazer assim. E a gente para de comer quando? Quando a gente está saciado. Deveria ser assim. Mas o que a gente faz? A gente ultrapassa o limite. Por quê? Porque é gostoso. Normalmente, a gente ultrapassa os limites que Deus nos coloca, porque é gostoso. Só que isso traz um prejuízo, né? Dilata o estômago, da gente tem que cortar um pedaço, às vezes. A gente engorda. Ultrapassar os limites, amados, é um perigo. Então, nós, como filhos de Deus, nós sabemos que o amor de Deus por nós é tão grande, que nós escolhemos viver dentro dos limites que Deus nos coloca. Amém? Você está comigo? Você faz essa escolha também? Glória a Deus. Eu me lembro quando a AIDS veio, né? Quando começou a AIDS, e ela não tinha cura, né? Hoje tem tratamento, não sei se tem cura. Mas antes, quem tinha AIDS morria, né? E daí foi toda uma campanha, né? De distribuir preservativo, tudo. E tem um ministério que é chamado MMI, que é Ministério de Casais. E na época eles fizeram uma coisa muito legal, que tinha nos carros. Falava assim, ó, Deus inventou, Deus criou, acho que era, Deus criou o sexo seguro, porque era um tal de sexo seguro era jargão da época, né? Deus criou o sexo seguro e chamou de casamento. Simples assim. Você entende? Como quando a gente se coloca diante...
diante da palavra, diante dos ensinamentos de Deus. E eu faço escolhas diante do que Deus me ensina. Deus me protege. É assim, ó, andar nesse quadrado, amém, eu tenho liberdade aqui dentro. Se eu sair daqui, eu corro perigo. Por isso que nós somos ovelhas. Porque a ovelha é assim, tem o pastor e as ovelhas andam em bando, juntinha, dentro do cercado, digamos assim. Quando uma ovelha sai fora, ela corre perigo, né? O lobo vem e ataca a ovelha, e o pastor vai lá atrás da ovelha. Por isso que a palavra fala, né? Que o pastor sai e vai atrás da ovelha. Só que enquanto ela está dentro ali, junto com as outras ovelhas, dentro daquele cercado, ela está segura. E assim, aí a gente precisa entender isso e fazer uma escolha. É uma escolha diária, amados. É uma escolha diária. Viver dentro dos limites que Deus nos coloca. E daí, pastora, como é que eu faço para conhecer esses limites? Aí vem o segundo ponto, que Deus nos deixou maravilhoso, que é a palavra de Deus. Amém, amados? Amados, isso aqui, ó, tem tudo. Tudo está aqui. Está tudo aqui, só que a gente não dá, muitas vezes, a devida importância. Eu quero até dar um dever de casa para vocês que estão aqui, para quem está na internet. Vamos ter uma tarefa essa semana, tá bom? Vocês estão comigo? Vocês aceitam o desafio? Todos nós vamos ler o livro de Provérbios, tá bom? Posso contar com vocês? E eu vou dar mais uma esticadinha. Eu tinha pensado só no livro de Provérbios, mas essa tarde eu li o livro de Eclesiastes, que é o livro que vem depois de Provérbios, e eu achei tremendo. Então, eu vou acrescentar. E o livro de Eclesiastes, são 31 capítulos de Provérbios e mais 12 de Eclesiastes. Amados, tem tanto ensinamento, porque Provérbios, ele é um livro da Bíblia que foi escrito por Salomão. E ele é muito didático, assim, ele tem ensinamentos pontuais, assim, até ele muda de assunto, parece engraçado, porque ele fala uma coisa, daí ele fala de outra coisa, mas é muito pontual, assim. Então, é muito edificante. Quem escreveu Provérbios, a maioria de Provérbios, e Eclesiastes também, foi o rei Salomão. Aí, rei Salomão, quando ele foi filho de Davi, quando ele morreu, Davi morreu, o pai dele, ele assumiu o reinado, ele tinha 12 anos. E ele tinha que reinar sobre um povo, e ele não sabia o que fazer. Aí ele pede para Deus uma coisa: sabedoria. E essa sabedoria que Deus deu para Salomão fez ele se tornar o homem mais rico que teve, mais cheio de majestade. E esses livros, então, ele ensina em Provérbios e em Eclesiastes, você vai ver que parece que está meio em crise de tudo que ele construiu. E às vezes eu fico pensando umas coisas assim comigo, porque hoje em dia a Bíblia fala no primeiro ponto lá sobre o limite, a palavra de Deus fala assim: não remova os limites que os teus antepassados te deixaram, né? Salomão tinha 12 anos. Eu fui estudar, Maria, quando ficou grávida pelo Espírito Santo, Maria tinha em torno de 16, 17 anos. Rebeca, quando estava pegando água do poço para alimentar os camelos, e o servo de Isaac aparece e chama ela para casar com Isaac, ela tinha 16 anos. E hoje, assim, os estudos, sei lá quem que está falando isso, a adolescência está cada vez mais tardia, né? Agora, acho que é até 18 anos que é adolescente, né? Eu não consigo entender, sabe, amados? Porque, será que Deus errou? Eu não estou falando para ninguém casar com 16 anos aqui. Não estou falando isso. Eu estou falando que Deus quer que a gente, desde cedo, cumpra o propósito dele. Amém? Entenda isso. Não precisa você sair fora, quebrar a cara lá fora,
para depois voltar arrependido. Deus é misericordioso, Ele vai te perdoar. Mas vem marcas com você. A gente carrega marcas. Então, quando Deus fala, Deus chama, e eu comecei a pesquisar mais pessoas. Davi, quando Samuel foi lá na casa de Jessé, e Jessé fala que tinha um filho que estava lá, vocês conhecem a história, né? Davi tinha em torno de 15 anos. Ele foi e matou o gigante. E eu comecei a pensar, mas por que Deus chamava as pessoas tão cedo, né? E hoje, as pessoas têm 30 anos, estão na casa da mãe ainda, e, não sei se eu caso, não sei, eu tenho medo, porque se eu não conseguir sustentar minha casa, e se eu não... Gente, a gente precisa crescer. A gente precisa levar nossos filhos a crescer. A gente precisa deixar nossos filhos crescerem e lançar eles como flecha. A palavra diz, tem mãe que não larga o filho. Não, vai ficar aqui, vai ficar comigo. Vai ficar, sabe? E não flui. E não vai para frente. E isso acaba que vou aproveitar a vida. Já viu isso? Não vou casar, não vou fazer, não vou nem para a igreja. Deixa eu aproveitar a vida. Depois eu vou para a igreja. Gente, ai meu Deus do céu. Aí vem. Mas sabe aquela história bonita que podia... Sabe, daí tem que ir para o Muriada, tem que fazer libertação, né, pastora Adriana? Aí tem que renunciar não sei o quê, tem que quebrar a aliança não sei de onde. Gente, não seria melhor, né? Por isso Deus aqui, Ele fala assim, cedinho, Ele foi lá para Maria e falou, não, Maria, você é novinha ainda, eu sei que você é nova, mas eu tenho um propósito para a tua vida. E você é pura. Você talvez até inocente. É inocente, né? Sabe esse coração? Aí a palavra fala que a gente deve voltar a ser como criança. Inocente. Mas isso é tão precioso. É tão precioso a gente ler a palavra e pensar, meditar na palavra. Por que Deus faz assim? E por que eu faço diferente? Por que eu penso diferente? Por que eu leio alguma coisa na internet, assisto um negócio, um psicólogo, não sei de onde, falando, não, o cérebro não é desenvolvido. Pois mas Davi não tinha o cérebro desenvolvido, então? E como é que ele foi matar o gigante? E como é que ele foi ungido rei? Gente, pensa comigo. Tem algum sentido isso? Algumas coisas não têm sentido. Eu não estou falando assim, a pessoa pode escolher não casar, né? Às vezes, pessoas querem ficar solteira, não tem problema nenhum. Até uma vez uma pessoa me falou, Paulo falou que é melhor que o homem não tocasse mulher, porque Paulo fala isso, né? E ficar solteiro. Eu falei, mas antes de Paulo, Deus falou, não é bom que o homem viva só, não é? Mas por quê? Daí fala, Paulo se contradisse. Paulo falou contra Deus? Claro que não. Paulo era homem como nós. Ele tinha suas opiniões. E Paulo falava. Se você ler ali, Paulo falava, nisso eu tenho o mandamento de Deus e tem que fazer assim. Nisso aqui, eu não tenho mandamento de Deus. Mas como eu penso assim. Entendeu? Paulo era homem, ele tinha uma opinião. Ele escolheu ser solteiro, amém. Ele tinha um propósito na vida dele. Né, pastora Valnice, pastora Renata, pastora Adriana. Escolhe ficar só porque tem um propósito, não tem problema isso, entendeu? Mas o que eu digo é a falta de maturidade, não querer crescer, não querer assumir responsabilidades. Por quê? Porque tem medo, porque quer ser bebê espiritual, quer ser bebê em tudo. E a gente olha a palavra de Deus, por que essas pessoas viraram gigantes? Porque desde cedo elas foram forjadas, elas foram na batalha, elas foram crescendo, elas foram apanhando, porque não é fácil, né? Quando o Lucas nasceu, o meu outro filho, que é um pouquinho mais velho que ele, eu tive os dois bem juntinhos, assim. Aí me falavam assim, nossa, agora... Pensa, agora esse aqui não vai querer sair da fralda, não vai querer largar a chupeta, não vai querer largar a mamadeira. Não vai, porque agora ele vai ver o outro, ele vai sentir ciúme do outro, tá? Aí, eu era bem jovem.
Aí eu li em algum lugar o seguinte, que era para a gente fazer o seguinte, que chame o teu filho mais velho para fazer parte do mais novo. Aí eu peguei aquilo. Daí, quando o bebê nasceu, o Lucas nasceu, eu chamei o Léo, chamava o Léo e falava, agora você tem irmãozinho. Agora você precisa dar as tuas fraldas. Era fralda depois, na época, gente, eu lavava. Você precisa dar as tuas fraldas para o teu irmãozinho. Precisa dar. Gente, ele largou da fralda, ele largou da chupeta e ele largou da madeira por causa que ele tinha um irmãozinho. Por quê? Porque ele começou a amar o irmãozinho, ele não disputava com o irmãozinho, até hoje é assim. Né? Ele não disputava com o irmão, ele amava o irmão, então ele queria ajudar a cuidar do irmão, entendeu? Então a gente precisa trazer nossos filhos, sabe? E eu digo uma coisa, pai e mãe. Para os pais eu falo uma coisa. Salomão pediu sabedoria para Deus. Você tem uma família para dar direção. Você precisa pedir para Deus sabedoria para guiar a tua família. É o homem que guia a família. Amém? Vocês recebem? Que Deus dê sabedoria a todos os homens aqui que precisam, em nome de Jesus. Você precisa pedir sabedoria. E até esqueci o que eu ia falar, porque não era isso que eu ia falar. Mas a gente precisa que os filhos cresçam. E o terceiro ponto que eu quero dizer para vocês, que Deus deixou algo, que assim, o mundo tem se levantado, amados, tanto, que Deus deixou a igreja. A igreja não é projeto de homens, não é, amados. A igreja não é um grupo que pensa positivo, fé, culto fé. Fé não é pensamento positivo, nós temos uma base. Quando Pedro chega para Jesus e fala assim, olha, estão falando que você é um profeta, que você é Elias. E daí Jesus fala para Pedro, mas você, o que você diz que eu sou? Daí ele fala assim, você é o Filho do Deus vivo, você é o Cristo, Filho de Deus, do Deus vivo. E ele fala, disseste bem, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Sobre que pedra? Essa afirmação. Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, a igreja, amados, ela é fundamentada em Jesus. Nós não somos pensamento positivo, nós cremos na palavra. A palavra diz que é assim, então nós cremos assim. Se a palavra não diz assim, não é nosso pensamento que gera uma energia, não sei das coisas. Não. É um fundamento da palavra. A palavra, ela tem poder e o diabo se levanta contra isso. Sabe por quê? Porque quando Jesus fala isso, ele fala assim, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra quem? A igreja. Aí existe um movimento que diz assim, não, mas a igreja sou eu. Amém, a igreja é você é templo do Espírito Santo. Mas o congregar, o sermos membros do corpo de Cristo, amado, isso é tão fundamental. E quantas pessoas estão deixando de congregar? Por quê? Porque agora liga a internet e você vê pregação dos pastores mais renomados, né? Então não precisa, eu busco Deus em casa, eu oro a Deus em casa e eu vejo as pregações em casa. Então, para que eu vou me incomodar dentro da igreja? E ainda tem que dar dízimo, né, Márcia? Ainda tem que dar dízimo. Gente, e deixam de congregar. E nisso sai fora do limite. Porque Deus falou, aqui é o aprisco das ovelhas, a igreja do Senhor Jesus. E o inferno se levanta cada dia, falando mal de pastor, falando não sei o quê. Esses dias eu vi uma pastora. Ela fez um evento, não sei das quantas, e eu acho que ela cobrou, eu nem terminei de ver o que era, porque eu nem me deixo contaminar por essas coisas. Eu acho que ela cobrou o evento. E daí, um monte de crítica, tudo. Eu falei, gente, se você não quer ir, não vai, não paga. Para que falar mal? Para que você vai? Né? Você não concorda? Deixa quieto. O que você tem com isso? Amado, eu vou te dar um conselho. Não fale mal de pastor. Não fale mal. Amados, vem um julgo. Se ele está errado, deixa ele com Deus. Não fale mal da igreja, amados. A igreja é a noiva de Cristo. E o noivo pode ficar chateado com você.
Não fale mal da igreja. A igreja nós não somos perfeitos, como o pastor fala. Não somos perfeitos, mas a gente está lutando, a gente está tentando, a gente está se amando, a gente se reúne em GC. Gente, por que a gente insiste tanto? Frequente o GC. Porque o GC é a maneira que nós temos de cuidar de você. Esses dias me ligaram lá do Brasil. Nós pastoreamos igreja há 20 e poucos anos lá no Brasil. E ligaram lá do Brasil que uma pessoa, olha só como é que é. Essa pessoa que me ligou, ela era líder de grupo familiar lá. Essa outra pessoa que estava passando por um problema muito difícil, tinha sido ovelha dessa pessoa, já não é mais, mas ficou aquele vínculo. Quando ela viu, essa pessoa está em outra igreja, só que essa outra igreja é uma igreja boa, só que ela não tem a estrutura de grupo familiar, ou de GC, ou de célula, né, que muda o nome. E as pessoas daí essa pessoa, a ex-líder, no caso, me ligou e falou, não, ela está com isso tudo, a gente precisa ajudar, vocês fazem falta aqui, tudo tá bom, vamos ajudar. Eu falei assim, e o pastor dela sabe que ela está passando por isso? Eu falei, vocês precisam avisar o pastor dela. A igreja precisa ajudar ela, era uma coisa bem difícil que ela estava passando. Mas, às vezes, o pastor não sabe por quê. Porque, como que... Ó, esse final de semana, passaram aqui na nossa igreja, que é pequena ainda, nós estamos começando. 1 ano de igreja, passaram mais de 500 pessoas, né? Gente, como é que o Lucas e a Lia vão cuidar de tudo isso? Não tem. Isso daí não é invenção do homem. Ó, quando o povo de Israel saiu do Egito, Moisés era o pastor deles. E um dia Moisés se assenta para aconselhar o povo. E daí estava Moisés sentado e uma filona para Moisés atender. Daí o sogro de Moisés, olha como é importante ouvir o sogro e a sogra. Já foi a sogra junto. Chega para ele e fala, escuta Moisés, se você fizer assim, você vai desfalecer, você e a tua família. E você e esse povo, aliás. Você e esse povo vão desfalecer. Faz o seguinte, divide em grupos pequenos. Assim, as causas mais brandas, eles resolvem. Os líderes de grupos pequenos resolvem lá. E as coisas mais difíceis, eles trazem até você. Assim vai aliviar a carga tua e do povo também. Olha só. Esse princípio, amado. A igreja primitiva, ela se reunia no templo e nas casas. Quando você está no GC, se você ligar para o pastor Lucas, você tem 10% de chance de ser atendido. É difícil ele atender telefone. Ele está, às vezes, não sei onde, marcando aula do carisma não sei com quem, trazendo não sei quem para pregar aqui. É assim, né? Se você ligar para o pastor Giovanni, você tem um pouco mais de chance de ser atendido. Ele atende mais telefone. Mas se você tiver no GC e colocar no WhatsApp lá do teu grupo, estou precisando. É muito difícil, ninguém vê. Gente, amados, você precisa ser cuidado, você é ovelha, você precisa ser pastoreado. Nós queremos, sorrir com os que sorriem, chorar com os que choram. Isso é igreja. Por isso a gente quer tanto. E você que está online nos assistindo e que às vezes não tem essa estrutura, ou não está em igreja, eu não sei, você pode estar escrevendo lá, tem alguém falando com você lá, e a gente vai entrar em contato com você, mas é necessário que a gente faça parte do corpo de Cristo. Amados, a igreja é um lugar maravilhoso. Convide alguém para vir para a igreja. Ame alguém a ponto de convidar para vir para a igreja. Fale bem da tua igreja. Fale bem da tua igreja, fale bem do teu pastor. Você não sabe o que os pastores passam. E por amor a Deus. E para finalizar, eu quero que, coloca para mim lá, por favor. Eclesiastes 12, 13, versículo 13. Eclesiastes 12, 13. Agora, depois de tudo que eu falei, vocês vão ler o livro de Eclesiastes, mas no final
depois que Salomão ele pensa sobre a vida, sobre o reinado dele, sobre as riquezas dele, tudo que ele conquistou, de tudo que ele fez, um grande homem, ele começa a pensar no livro de Eclesiastes, o que valeu a pena tudo aquilo. Daí ele fala assim, ó, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. O que vale ter tantas coisas? Para que serve se você vai morrer e não vai levar nada? Você vai ler lá, dá a impressão até que ele está meio deprimido, né? Mas ele começa a ter consciência do que tem realmente valor. Ele fala assim, ó, bom é o homem comer e beber. A mesa, junto, uma parte fala com a mulher da sua mocidade, com a mulher da sua mocidade. Isso me lembrou o Shine, né, a mesa. O que é? Você ser feliz. Ser feliz com as pessoas que você ama, ter comunhão. O que é o comer e beber? É comunhão, é comunhão. É o que a gente ensinou no Shine, é estar à mesa. Amados, a tua casa tem que ser um lugar de descanso. Tem que ser um lugar seguro, onde as pessoas se sentem bem, onde teu marido se sente bem, onde os teus filhos se sentem bem. Pelo amor de Deus, se você está passando por problemas na tua casa, no teu casamento, busque ajuda. Nós estamos aqui, mas a tua casa precisa ser um ninho. A tua casa precisa ser um ninho. E ele fala isso, Salomão. Isso que vale a pena na vida, porque o resto tudo vai ficar. É o que a gente aproveita. Isso que ele fala, cadê o texto? Estou saindo aqui. No final ele fala, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Amém, amados? Você recebe essa palavra no teu coração? Tema a Deus e cumpra os seus mandamentos. Você vai ver o resultado que isso dá na tua vida. Como o Márcio falou aqui, é uma transformação, amados. Deus é bom, Deus nos ama. Amém? Eu queria pedir para o louvor subir. Deus nos ama, por isso Ele deixou a palavra santa e maravilhosa para nós lermos, amado. Leia a tua Bíblia. Leia, medite na palavra de Deus. Sabe que às vezes as pessoas conversam com a gente, as pessoas vêm muito falar de igreja para a gente. Pois é, igreja assim, igreja assado. Mas raramente, alguém vem e fala, por que está escrito assim na Bíblia? Eu estava no meu devocional, eu li isso e... nossa, é assim a Bíblia, né? Dificilmente alguém fala isso. As pessoas falam dos outros, falam de tanta coisa. Mas da palavra de Deus não falam. Não sei se é porque eu não leio, eu não tenho dúvida. Não sei. Amém, amados? Mas eu queria deixar essa palavra no teu coração. Né? Isso é bênção para a tua vida. Amém? Vamos nos colocar em pé? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Pai. Porque a tua palavra nos ensina, a tua palavra nos exorta, o teu Espírito nos fortalece. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar cada pessoa que está aqui presente e aqueles que estão pela internet também na tua presença, Senhor. Pai, eu quero pedir, Pai, que cada pai de família tenha a sabedoria do Senhor para fortalecer a sua família, para dar direção, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que caia todo o jugo, Pai, que está nesse mundo, Pai, que a família não é algo de Deus, que a família está ultrapassada, não é assim, Pai, nós cremos na Tua palavra e as nossas famílias são abençoadas. Pai, que cada mulher, Senhor, seja um altar de aconchego, Pai, que cada casa, Senhor, seja um ninho onde as pessoas se achegam e podem se acalmar ali, Pai, e podem se achegar e sentir ali, Pai, o amor do Senhor através daquela casa, daquele ambiente, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos cada criança, Senhor, na Tua presença. Pai, que as nossas crianças venham amadurecer em Ti, na consciência de quem é Jesus Cristo desde cedo, Pai. Não permitam que elas se desviem para depois voltar, não precisa disso, Pai.
Pai, que como esses homens, como foi Maria, Pai, que desde cedo, Pai, eles aprendam a temer a Ti, andar nos Teus caminhos, porque isso é bênção, Pai. Pai, nós abençoamos cada família aqui, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, uma igreja abençoada, porque famílias são abençoadas, Pai. E que venham pessoas aqui, Senhor, receber o Teu amor. Pai, aqueles que estão pela internet possam receber o Teu amor, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós colocamos diante do Senhor, crendo, Pai, crendo que o Teu favor e a Tua graça está sobre nós, Pai, porque o Senhor nos ama, Pai, e nós recebemos o Teu amor. Que cada um aqui, Pai, se está precisando se sentir amado, Pai, que possa receber o abraço do Teu Espírito nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, vem abraçando, Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem com o Teu poder, vem com o Teu poder, vem convencendo aqueles que têm dúvida, que toda dúvida saia, e que o Espírito Santo traga a consciência da pessoa de Jesus Cristo, da maravilha que é o Deus que nós servimos, Espírito Santo. Ora, xalabacalabaxeira, labalabalabaxeira, laracalamanabaraxeira, labalabala. Ora, calamanere, calabaxeira, calabalabaxeira, laracalabalabala. Enche, Pai, os Teus filhos.